Então, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema Midrash e Mishnah, histórias que as escrituras escondem entre linhas. Ou seja, todas as vezes que você pega a sua Bíblia e você lê, existem coisas que passam aos seus olhos que você nem imagina que estão lá. São histórias, são situações que nós não conhecemos, mas que, graças a Deus, pela oportunidade que nós temos com relação à tecnologia hoje, nós temos como verificar essas histórias, ampliar o nosso conhecimento e a capacidade até de ensino, aqueles que trabalham na área do ensino. Então dê uma olhada lá. O que seria isso? O que é o Midrash e a Mishnah? Está ali. O Midrash e a Mishnah são coletâneas das histórias bíblicas que as escrituras sagradas trazem ocultas entre suas linhas. Histórias que podem ser encontradas por aqueles que observam, aqueles que escutam atentamente, aqueles que investigam a sabedoria milenar herdada dos judeus antepassados. Preste atenção, essa sabedoria ela é herdada dos judeus antepassados. Então, isso significa que desde o período em que as escrituras foram escritas, alguns homens Deus separou e eles foram dedicados ao estudo das escrituras. Esses homens deixaram algumas coisas registradas e outros passaram esse conhecimento de pai para filho, foi passado verbalmente. Como nós aqui no Ocidente temos pouco acesso a essas informações, existem coisas que basicamente nós nunca ouvimos falar. Então, quando eu comecei a ter contato com essas informações, estudar com esses homens, foi que eu vim descobrir que na realidade eu sabia muito pouco das escrituras, como sei ainda, e eu preciso estudá-la a cada dia. Pode passar. Olha só, o Sinai, ele foi o ponto de partida da revelação divina para o Israel recém-saído do Egito. Então Deus retira o seu povo do Egito, escravizado, o povo envolvido praticamente com o paganismo, sem nenhuma relação com Deus. Deus o leva para o deserto, e essa relação de poder entregar alguma coisa para que esse povo passasse a aprender e seguir, ela é vista lá no Monte Sinai, quando se começa a passar lá. Após os 10 mandamentos, Moisés recebeu a Torá escrita, denominada por nós de Pentateuco. Então, se um dia você vê alguém falando na Torá é a Bíblia do judeu ortodoxo, então a Torá é composta apenas do Pentateuco. Ou simplesmente, nós ouvimos falar também na expressão lei de Deus ou lei de Moisés. Além da Torá escrita, Moisés recebeu também a Torá oral, dando início às explicações sobre a lei. Então preste atenção, o povo de Israel ele tem a Torá escrita, que são as escrituras que nós conhecemos, o Pentateuco que nós temos na nossa Bíblia, e eles têm a Torá oral, que é a interpretação desses textos, contado pela boca de rabinos, de homens que receberam de Deus uma capacidade especial para poder interpretar isso aí e passar para o seu povo. Ensinos passados de pai para filho, de geração em geração, exclusivamente de forma oral. Por que de forma oral? Porque a princípio era proibido redigi-la, que é o mesmo que registrar por escrita. A Torá oral teria que ser passada oralmente. Anos depois, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e aqui eu quero já contar uma historinha para vocês. Vocês conhecem um salmo que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de ficamos como quem sonha. Esse salmo ele conta a história do povo de Israel lá na Babilônia. Quando eles são libertados, eles cantaram esse cântico. Agora tem uma coisa que nós não sabemos, que não é registrado nas escrituras, e somente esses homens podem trazer esse conhecimento para nós. Por que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Se vocês lerem atentamente o Pentateuco, vocês vão ver que Deus havia dito que o povo deveria trabalhar a terra durante 6 anos
E no próximo ano, que seria o 7º ano, essa terra teria o quê? Ela teria que descansar. Muito bem. O povo de Israel começou a ganhar dinheiro, a crescer, e eles esqueceram o mandamento que Deus havia dado de parar a terra por um ano. Quando completou 70 anos, a mão de Deus veio sobre o seu povo, e eles foram levados para a Babilônia. Quantos anos eles passaram lá? 70 anos, para pagar cada ano que eles haviam desobedecido a Deus. Não está nas escrituras que nós temos nas mãos. Então esse conhecimento vem desses homens, vem da Midrash, vem da Mishnah, vem desses homens de Deus, que Deus escolheu, deu a eles a capacidade de eles estudarem, chegarem a esse conhecimento e passarem para nós. Também, eu não sei se vocês já viram, o mesmo Salmo, ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu já vi tanta gente pregando nesse Salmo, e sem que a pessoa entenda verdadeiramente o que está acontecendo. Observem que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram ricos, lembra? Tanto é que o bezerro de ouro é construído com o quê? Com ouro que eles trouxeram do Egito. E aí uma coisinha também que não está na nossa Bíblia, observem que havia ouro, havia prata, havia madeira, havia ofertas, havia alimento, farinha. Isso mostra que o povo de Deus sempre foi de classes sociais diferentes, nem todo mundo teve a mesma condição financeira. Quem poderia contribuir com ouro, contribuía com ouro, quem tinha prata dava prata, quem tinha madeira dava madeira. Mas voltando lá para a Babilônia, observem que o Salmo diz: que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Como eles saíram da Babilônia? Saíram pobres. Eles levaram apenas sementes, e quando eles chegaram lá na terra, a terra estava praticamente abandonada, precisava ser arada, precisava ser trabalhada, e eles precisavam plantar. E quando alguém disse assim: traz aí o arado, traz aí usando uma palavra nossa, a pá, a enxada, traz aí o material. Alguém disse: não tem, nós não trouxemos nada disso, nós só trouxemos semente. Dizem os sábios judeus que os judeus começaram a chorar e a cavar com suas próprias mãos e jogar a semente na terra, e que Deus usou as lágrimas do seu povo e fez com que a terra brotasse e desse mantimento para eles. É por isso que o Salmo diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Também tem a aplicação espiritual para nós. É claro que toda semeadura ela é difícil, mas quando Deus abençoa a semeadura, seja do seu povo, seja da sua igreja, ela vai ter um retorno. O povo de Deus vai ter um retorno. Então, quando os judeus foram levados para a Babilônia, a Torá oral passou a ser escrita, registrada em forma de documento. Para quê? Para que essa riqueza de conhecimento não se perdesse. Enquanto eles estavam servindo a Deus como povo de Deus, eles tinham a Torá escrita, e eles passavam esses ensinamentos da Torá oral para os seus filhos, para aqueles mais próximos. Depois nós vamos ver uma historinha muito interessante de algo que também vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Mas para não se perder esse conhecimento, como eles não teriam a possibilidade talvez de passar de pai para filho, eles começaram a registrar. Então assim surgiu o Midrash e a Mishnah, desses registros, dessa passagem de pai para filho. A Mishnah traz a interpretação e os diálogos dos sábios judeus acerca de diversos detalhes da lei e os vários aspectos da cultura e da religião judaica. Irmãos, às vezes eu fico olhando igrejas ou templos que se dizem evangélicos e que tem lá um candelabro, que tem uma arca, que tem instrumentos lá do povo de Israel. Eles nem sabem qual o significado daquilo. dia desse eu estava vendo um sujeito que se diz rabino, falando sobre a menorá e o candelabro, como ele não sabe que a menorá é diferente do candelabro, porque não teve essa oportunidade de chegar a essas informações. Então, o povo de Deus, a igreja de Deus, não tem nada a ver com Israel. Israel vive numa legislatura, o povo de Deus vive numa outra situação.
Então, o Midrash traz fábulas não mencionadas de forma literal na Torá e explicações elucidativas ocultas entre as linhas das Escrituras. A Torá oral, ela é claramente vista em todo o Antigo Testamento. Observe o que diz Levítico 24, 26. Levítico 24, 26. São estes os estatutos, os juízos e leis. Preste atenção, essa palavra leis aí, no original é a Torá, que está no Pentateuco, que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel. Preste atenção, isso aqui é muito importante para aprendermos. Deus deu para quem? Era entre ele e quem? Os filhos de Israel. Existem igrejas hoje que querem nos fazer voltar para aquelas práticas antigas, como por exemplo, não comer certas carnes, guardar o dia de sábado, entre outras coisas. E aí a Bíblia está dizendo que é entre Deus e os filhos de Israel, não tem nada a ver conosco, tá? Mas olhem só, Deus deu no Monte Sinai pela mão de Moisés. Observem que a palavra Torá está no plural, a palavra leis. São estes os estatutos, os juízos e leis, pois se refere tanto à Torá escrita quanto à Torá oral. Então Deus está fazendo uma referência à Torá escrita e à Torá oral. Nós que não temos aqui no Ocidente a informação da Torá oral, nós jamais poderíamos chegar a essa conclusão. Então, Êxodo 24, 12, dê uma olhada. Disse o Senhor a Moisés: dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi. Explicação: as tábuas de pedra são os 10 mandamentos, a lei significa a Torá escrita e os mandamentos referem-se à Torá oral. A interpretação e a aplicação dada pelos sábios judeus para nós. Agora, por que razão Deus não teria transmitido a totalidade da Torá por escrito? Por que Deus não deu logo esse registro para nós, por escrito? A Torá oral, ela tinha o propósito de ser transmitida então diretamente do mestre para o Talmidim. Talmidim é a palavra para discípulo em hebraico. Então o mestre, ele passaria diretamente para o seu discípulo. Era uma relação pessoal, de confiança. Então, se vocês prestarem atenção, quando Jesus diz assim: basta para o discípulo ser igual ao seu mestre, na interpretação do hebraico, diz que para nós, basta nós seguirmos os passos de Jesus. Não querer ser melhor do que ele, não querer estar acima dele. Observem que hoje existem homens que praticamente se colocam no lugar de Deus. Eu estava vindo para cá, no carro do presbítero, e o presbítero bota umas rádios aí, não sei se vocês ouvem, aconselho vocês a não ouvirem, nessas rádios que ele ouve, E aí o cara disse assim: olha, o profeta vai liberar uma palavra para você. Presta atenção, ele vai liberar a palavra. Então, a palavra que eu conheço, ela é viva e eficaz, ela não está presa na boca de ninguém, ela é viva e eficaz nas mãos de Deus. Nenhum homem tem o poder de prender ou de liberar a palavra de Deus. Nenhum homem tem o poder na sua própria boca de abençoar alguém como se essa bênção passasse de si mesmo, partisse de si mesmo, aliás, Então, o Talmidim, quem era o Talmidim? O Talmidim eram os primogênitos, aquele filho primeiro, lá em casa seria eu, não sei se você é primogênito, que entre os 13 e os 15 anos, eles estudavam aos pés de um rabino famoso, alguém respeitado, alguém que tinha o conhecimento. Dentro do povo de Israel, cada família tinha alguém, tinha um filho mais velho que era separado para receber esses ensinamentos. Romanos 16, 13 diz assim, está ali: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. E quem disse isso? Quem escreveu os Romanos? Paulo. Então Paulo diz: saudai a Rufo. Quem é Rufo? Então preste atenção que existem textos
que nós nos deparamos com eles e que nós não temos a menor noção de onde vem. Mas esses homens nos ensinam. Dá uma olhada. Marcos 15, 21 responde: quem é Rufo? E constrangeram um certo Simão, o quê? Cirineu, pai de Alexandre, e Rufo, que por ali passava vindo do campo. Presta atenção. Quem é Rufo? Irmão de Alexandre, filhos de Simão o Cirineu. Quem é esse Simão Cirineu? Alguém lembra? O que carregou a cruz. Muito bem. Agora, observem a expressão, ele vem da onde? Vindo do campo. Para nós, pode dar a entender que ele estava trabalhando num campo lá qualquer, e ele vem do trabalho e entra na cidade. Mas não, querido. Essa expressão vindo do campo, ela não está aí por acaso. Cirineu não é sobrenome. A palavra indica um lugar na costa da África do Norte, onde hoje é a Etiópia. Então Simão Cirineu era um africano, que em hebraico se chama Chuas, que significa negro. Então Simão Cirineu é um negro africano que vem do campo, vem da direção do campo e entra em Jerusalém. Simão Cirineu chegou em Jerusalém no dia 14 de Abib. Para quem conhece bem o calendário hebraico, é pela metade aí, março e abril, entre 15 de março e 30 de abril. Era Páscoa, uma das 3 festas mais importantes do calendário judaico na época. Ele entrou pela porta de Damasco, era a porta que dava acesso aos campos, que vinha a Jerusalém cruzando os campos. Agora, vinha da onde? Ele vinha dessa direção, da Etiópia. Então, o Simão, ele era descendente de Menerique, filho de Salomão com Maqueda, rainha de Sabá. Mais uma informação que nós não temos explicitamente nas escrituras, mas todos nós sabemos que um dia a rainha de Sabá foi tentar saber da sabedoria de Salomão, e ela se apaixonou por ele, e eles tiveram um filho. O nome dela era Maqueda, e eles tiveram um filho chamado Menelique I. Essa história vai contar para nós, muito bonita, que quando a rainha de Sabá foi embora, Salomão deu um anel para ela, especial. E na nossa cultura parece que ela passou assim poucos momentos com ele. Não, ela ficou um bom tempo com Salomão, ouvindo de Salomão, aprendendo de Salomão, se envolveram fisicamente. Nasce esse filho lá na Etiópia, mas quando ela já sai grávida. Mas eles saíram com um compromisso de quê? De que um dia o filho que nascesse deveria conhecer quem? O pai Salomão. Então, como é que Salomão saberia que esse rapaz era filho dele? Se ele trouxesse o anel. Então Maqueda sai da presença de Salomão, volta para a Etiópia, volta para o reino de Sabá, e ela leva um anel. Quando esse rapaz nasce, que ele já está adolescente, ele vai visitar Salomão, ele vai conhecer o pai, e ele leva o anel. Ele se envolve com o judaísmo. Esse rapaz volta para o reino de Sabá. Ela abre mão do reinado, ele se torna rei do reino de Sabá. O que é mais interessante ainda, esse rapaz, ele funda uma sociedade judaica dentro da região pagã de Sabá, da qual se tornou Etiópia. Para quem não entende muito bem assim esses meandros das escrituras, tem gente que pensa que o evangelho, que o monoteísmo chegou na Etiópia por causa daquele etíope que o Filipe evangelizou ele lá, mas não, é por meio desse rapaz. Então, quando esse rapaz funda essa sociedade judaica, todos os seus descendentes, ele foi instruído por Salomão, pelos judeus, todos os seus descendentes nascidos ali, eles eram judeus. Então, o que o Simão estava fazendo em Jerusalém no dia 14 de Abib, o dia da celebração da Páscoa? Ele tinha que ir lá para ver o sacrifício do cordeiro, o corban, aquilo que se chama de corban no grego.
Um mandamento antigo, está em verde lá, dizia que um judeu, uma vez na vida, deveria peregrinar até Jerusalém para participar de uma das 3 grandes festas judaicas: Tabernáculo, Páscoa ou Pentecostes. Simão Cireneu estava em Jerusalém para participar da Páscoa. Simão não era pagão, e ao chegar em casa, ele contou o seu encontro pessoal com Cristo. Preste atenção que o Simão, ele teve um encontro pessoal e muito especial com Cristo. Como é que isso se dá? Vou tentar trazer aqui para vocês em curtas palavras como que acontecia o sacrifício. Havia um altar aproximadamente de pedra, e o animal era sacrificado, aquele sangue era colocado, acho que no Antigo Testamento, o Talmud vai dizer para nós que dava em torno de 2 metros e 85 centímetros de altura. Esse sangue, ele era derramado, ele era de certa forma aspergido pelo sumo sacerdote, que ele usava a mão esquerda. Vocês já viram que tem em Números capítulo 6 a bênção arônica: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Quando o sacerdote ia trazer uma brahô, uma bênção, ele usava a mão direita, ele levantava a mão direita acima do peito e ele abençoava o povo. Quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício, ele usava a mão esquerda, ele pegava esse animal pela mão esquerda e ele girava esse animal derramando sangue 7 vezes no sentido horário. Esse sangue representava o sangue da aliança, o sangue da graça eterna de Deus que foi derramado por nós. Então, mão direita, bênção; mão esquerda, juízo. Então, ele faz esse sacrifício. A partir daí, ele não pode mais ter contato nenhum com esse sangue, senão esse sangue ficaria contaminado. E o que ele faz? Ele pega um maço de isopo, uma planta que depois vocês podem pesquisar, ele joga esse sopo onde estava a maior quantidade de sangue, a planta absorve o sangue, ele pega uma estaca de madeira, ele atravessa o isopo e ele levanta em direção ao povo. Os homens, as mulheres ficavam do lado de fora, as mulheres não entravam, os homens ficavam se apertando ali, esperando que o sumo sacerdote aspergisse o povo, e eles ficavam esperando que uma gota daquele sangue caísse no seu talit, no seu manto de oração, que era uma outra coisa também que eu ouvi falar, né, para vocês. Todos nós sabemos que Paulo era fazedor de quê? De tendas. Há controvérsia. Por quê? Porque as tendas, elas eram as casas praticamente de onde as pessoas moravam. Então, se Paulo fosse fazedor de tenda, ele tinha que ter um grupo muito grande com ele, material, gente humana, para ele poder fazer essas tendas. Dizem os sábios rabinos que Paulo era fazedor de talit, as capas que os judeus usavam, tá? Então, aquele talit era colocado sobre toda a roupa, ele deveria ser branco, não poderia ter sujo algum e perfeito. Então, quando o sacerdote levantava, que o sangue escorria na madeira e ele aspergia o povo, os homens se espremiam a fim de que eles pegassem uma gota daquele sangue no seu talit. E quando eles pegassem, aqueles que eles fossem agraciados com a gota de sangue na cabeça dele, Deus me abençoou, Deus me salvou. E ele voltava para casa alegre e feliz, e quando chegava na sua casa tinha um ritual. A família preparava um banquete, era uma comilança boa, igual aquela que tem lá, igual essa que tem lá na casa do El, que eu já estou barrigudo tanto de comer, lá a gente não para, come que só, tá? E enquanto a família se alimentava, ele contava o que ele viu, como era o sacrifício, o que era o corbã. Então, quando Simão Cireneu entra na cidade, ele dá de frente com a turba levando Jesus, e Jesus em direção ao gol. Jesus está saindo e ele está entrando, né? Jesus havia saído da fortaleza Antônia, tinha sido espancado, e aí vocês lembram que Isaías diz assim: pelas suas pisaduras
fomos sarados, dizem os sábios de Deus, que conforme Jesus ia caminhando com aquela cruz, o sangue caía da sua testa, caía das suas costas. E aqui, para você entender melhor, Jesus não era humano como nós. Se ele fosse humano, só os açoites que cortaram todos os tecidos da sua costa, ele teria morrido. Ele é Deus. Então ele mesmo é quem entrega a sua própria vida. Então por isso que ele já tem o poder para dar e poder para tomar. E dizem que quando ele ia passando ali, as pessoas que vinham atrás, os doentes que vinham atrás, literalmente se cumpriu a palavra de Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus é tão fantástico, com ele não acontece só espiritualmente, acontece também na prática. Então, se vocês lerem o texto com cuidado, vocês vão ver que quando eles se encontram, o Simão, ele fica preocupado. Peraí, eu estou indo para assistir o sacrifício do Corbã. Se eu me envolver nessa confusão, eu vou sujar o meu talit, a minha roupa, e eu não vou poder entrar no templo para ver o sacrifício. Por quê? Porque na porta ficava um sujeito chamado Cohen, era um tipo de sacerdote. Ele chegava lá e examinava se a roupa do cara estava branquinha. Vocês lembram? Para nós entrarmos, nós vamos ter as nossas vestiduras, vão ter que ser o que? Brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Então ele está lá olhando. E o Simão disse: eu não posso me envolver com isso, porque se eu me sujar, não vou ver o sacrifício. Só que o soldado olha para ele e diz assim: ei, você, tem gente que pensa que o Simão foi lá por vontade própria, né? Ó, Jesus está caindo, eu vou lá fazer uma boa ação, eu vou levantar Jesus, ajudar a levar a cruz. Negativo. O soldado disse para ele: ei, você aí ajuda. Ele disse: eu? Ele disse: é você mesmo. E se você ler o texto, o soldado fala mais de uma vez, porque ele não queria. Então, constrangido e obrigado, Simão chega ao lado de Jesus e se ajoelha. Jesus está ajoelhado e Jesus põe a mão direita no ombro de Simão. Quando ele põe a mão direita no ombro de Simão, ele suja Simão de sangue. Quando Simão pega a cruz, ele se suja completamente com aquele sangue. E aí tem uma coisa muito interessante que não está na sua Bíblia. Simão caminha aproximadamente 50 metros. Por quê? E ele para, a partir daí Jesus vai sozinho. Por que 50 metros? Eles estavam na Páscoa, certo? Depois da Páscoa, o que acontece em 50 dias? O Pentecostes, que é o período que Jesus diz: olha, eu vou subir, vocês vão para Jerusalém. Irmãos, nada nas Escrituras acontece por acaso. Então aqui está a riqueza do Midrash e da Mishnah, que quem tem contato com esses ensinamentos consegue receber esse maravilhoso ensino. E aí Jesus caminha e Simão fica ali parado, olhando. Ele diz: agora eu não posso mais assistir o sacrifício já passou, já acabou, eu estou todo sujo. Ele dobra o seu talit e volta para sua casa. Quando ele chega em casa, a família está esperando com o banquete pronto e cobram dele: pai, como é que foi o negócio lá? Ele disse: não vi o sacrifício. E aí a família: como que o senhor não viu o sacrifício? O senhor sai daqui para ir ver o sacrifício, o senhor foi tudo pronto, o senhor se preparou e o senhor não viu o sacrifício. Ele disse: meu filho, começou a falar para a família: quando eu estou entrando em Jerusalém, um sujeito de lá que estava sendo crucificado com uma placa no pescoço, um monte de gente gritando, e aqui, olha só, tá? Rufo, ele era o talmidim da família. O que era o talmidim da família? Rufo, irmão de Alexandre, filho de Simão Cirineu, era ele quem receberia, foi ele quem recebeu os ensinamentos de como primogênito. Você lembra alguma coisa desses ensinamentos? Quando Jesus se perdeu, foram encontrar ele aonde? Quantos anos ele tinha? 12. Melhor que os outros, né? Os outros eram 13, ele 12. Então, esses rapazes, eles eram preparados, eles eram ensinados. E como é que eles eram aprovados?
rabino que o havia ensinado colocava a mão no ombro e dizia: você é o sacerdote da sua casa. Agora, quando ele era reprovado, o que acontecia? O cara pegava na mão dele e dizia: olha, boa viagem, você não dá para coisa. Tem um pastor que foi um dos meus professores num dos seminários que eu fiz, que ele dizia assim, que às vezes nós atrapalhamos pessoas em termos de dons ministeriais. Tem gente que não dá para coisa, tem gente que quer pregar, que quer ensinar e não dá para coisa. Ele não tem talento, não tem dom que é dado por Deus, ele não tem conhecimento, ele não tem habilidade, mas ele quer forçar a coisa, e às vezes a gente deixa. Ele diz que muitas das vezes nós deveríamos chegar com ele, apertar a mão e dizer assim: vai plantar banana, porque para o ministério você não dá. Então eles despediam o cara apertando a mão. Agora, quando Simão chega na sua casa, ele começa a contar. Olha, vinha um sujeito assim, com uma placa colocada assim, e o Rufo, que era o talmidim da família, ele começa a identificar que Simão estava falando do sacrifício de Jesus. E aí ele diz: pai, peraí, o senhor recebeu algo a mais de Deus. O senhor pode não ter recebido uma gota do sangue no sacrifício do Corban, mas o próprio Filho de Deus teve um encontro pessoal com o senhor, e ele escolheu a nossa família para ser testemunha da graça de Deus aqui na Etiópia. Irmãos, ao colocar a mão no ombro de Simão, Jesus estava fazendo um gesto de escolha, de eleição ministerial. Simão foi a Jerusalém receber apenas uma gota do sangue, e pela graça de Deus ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro por completo. Então, a palavra de Deus, ela é riquíssima em ensinamento. Todos nós estamos orgulhosos que Paulo estudou aos pés de quem? Vocês não veem os pregadores falando? Irmãos, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. E Gamaliel estudou aos pés de quem? Quem ensinou Gamaliel? Se vocês um daqui acertar, o presbítero paga o jantar hoje lá no... escolhe o restaurante mais caro que tem. Irmãos, Gamaliel estudou aos pés de Hillel. Vocês lembram que um dia os homens testaram Jesus, chegaram com ele ali, estudar o divórcio por qualquer motivo? Por que eles citam isso? Naquela época haviam duas escolas que trabalhavam essa questão do divórcio. A escola de Hillel, que permitia o divórcio por qualquer motivo, bastava a mulher quebrar um copo, vai embora que você não serve para coisa. E a escola Shammai, que defendia a questão do divórcio apenas por relações sexuais ilícitas. Então quem foi Hillel? Hillel foi um dos grandes líderes, um dos grandes rabinos. Foi ele quem ensinou Gamaliel, e Gamaliel ensinou a Paulo. Então, todas as informações que nós precisamos estão nas Escrituras, está na Bíblia. Eu lamento muito que a maioria das pessoas hoje estejam indo buscar conhecimento nas novelas da Record. O cara não quer ler, ele assiste a novela. E vocês não imaginam a quantidade de perguntas que eu recebo durante a semana sobre essas novelas. Se você ler o relato, do livro de Êxodo, vocês vão ver que o livro de Êxodo não diz que o faraó morreu na travessia do mar. O livro de Êxodo não diz. Aí a Record caiu nessa, ela fez a novela e o faraó não morre. O faraó volta, não sei se vocês prestaram atenção. Aqui não, aqui vocês não assistem, todo mundo aqui é santo, filho de Deus, nascido de novo, tem prova aqui que não. Mas eu estudo tudo isso, tá? Então, não fez. Irmãos, é Davi, no livro de Salmos, que vai dizer que Faraó foi precipitado no mar com os seus cavaleiros. E aí, a novela do Macedo, quebraram as pernas. Então, eu lamento que tem gente que fica assistindo filme, assistindo novela, quando essa pessoa deveria ir para as Escrituras. Às vezes eu brinco com os meus alunos, eu brincava com os alunos no seminário. Se você pegar o texto de 1 Timóteo capítulo 5, você dá uma olhada lá, que ele está falando com os presbíteros. Devem ser merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. E aí ele vai falando
contra os que vivem no pecado, repreende na presença de todos. Aí de repente ele dá uma parada e você vai, tem um versículo lá que se você tirar não faz falta. Se você tirar, chega em casa, lê esse texto todinho, 1 Timóteo 5, e você pega aquele versículo que diz assim: não usa somente água, usa também o quê? Um pouco de vinho. Irmão, não tem nada a ver com o assunto lá. Ele está tratando de presbíteros ali, está tratando de ensinamento para os presbíteros, para a liderança, e de repente aparece um ensino ali, uma orientação particular para Timóteo, que tinha um problema de, quem sabe, gastrite estomacal. E aí um aluno me perguntou: pastor, então como é que está esse negócio aí? Falei para ele: gente, quem era que acompanhava Paulo, lembra? Lucas. Quem que Lucas era? Médico. Paulo está lá escrevendo, Lucas entra na sala, está fazendo o quê? Estou escrevendo uma carta para Timóteo aqui, diz: manda ele tomar um pouquinho de vinho por causa da enfermidade dele. Você já leu Gênesis capítulo 2 todinho? O que diz o último versículo? Alguém lembra? Verso 25. É um versículo que, se você tirar, não faz falta. Ele diz assim: homem e mulher estavam nus e eles não se envergonhavam. Tem nada a ver, pode tirar que não faz falta, mas ele está ali por uma razão, tá? Então existem informações preciosas para nós, que se nós tivéssemos o cuidado de esmiuçar, sabe, de ir atrás, de cavar, nós vamos ver coisas fantásticas. Então a Torá oral, ela não poderia ser escrita. O aluno, ele tinha que buscar diretamente do seu professor. Por que ela não poderia ser escrita? Sabe para quê? Para evitar que o texto tivesse uma interpretação própria. E esse é um problema sério que nós temos hoje. Sabe por quê? Qualquer pessoa hoje, basta o cara falar bonito. Ele nunca sentou num banco de seminário, nunca teve uma aula de teologia. E alguns tiveram professores que, me perdoe, são piores do que ele. Não tiveram a capacidade de fazer um verdadeiro discípulo. E nós ouvimos desses caras, e esses caras, desculpa a expressão, não sabem absolutamente nada das Escrituras e ficam passando informação. Por quê? Porque hoje cada um pega, abre a Bíblia, e eu não sei se você já ouviu dizer, quer dizer assim, a Bíblia tem várias interpretações. Já ouviram isso? Mentira, não tem não, ela só tem uma. A Bíblia que nós temos nas mãos, o Antigo Testamento, ela foi escrito no hebraico, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Mas quem não tem conhecimento básico dessas duas línguas, quem não tem acesso aos textos originais, não vai entender o que está falando. Por exemplo, Davi diz assim, que Deus pensa as feridas do seu povo. O que é pensar em português? O que é pensar? Pensar é o quê? Meditar, raciocinar, analisar. Você acha que o povo está doente e Deus fica lá analisando, pensando? Não. Então essa explicação não está no português. A gente tem que ir para o hebraico. Pensar no hebraico é sarar. Deus sara as feridas do seu povo. Então observem, existem 6.000 palavras na Bíblia que é indiferente ao nosso vocabulário. Vou contar uma historinha para vocês. Eu estava falando isso para os alunos, eu estava cercado debaixo de uma jaqueira lá no seminário, ela conhece, os alunos estavam do meu lado, e eu estava falando para eles justamente desse problema, da questão da interpretação particular e das palavras que tem na Bíblia que as pessoas não conhecem. E aí vem chegando um rapaz, um aluno lá, aquele rapazinho humilde, né? Lá do Alto Rio Negro, ele era descendente de uma tribo indígena, sabia muito pouco das coisas, né? E eu chamei ele e disse assim: fulano, fala para nós aqui, ó. Olhe para mim, seja homem, fale com honestidade. Você já prevaricou alguma vez? Ele disse: pastor, Deus me livre, eu nunca fiz isso, o senhor está me estranhando. Eu disse: fale a verdade, você já prevaricou alguma vez? Ele disse: não, pastor, eu nunca fiz isso, pelo amor de Deus. Vocês sabem o que ele estava me dizendo? Ele estava achando que prevaricar era cometer um pecado na área sexual. Aí eu disse para ele: Carlinhos, você vai lá na biblioteca agora, você vai pegar um dicionário, você vai trazer e você vai ler para os seus colegas o que é prevaricar. Porque são palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. A maioria desconhece.
Um dia um pastor estava falando muito sobre, não, isso aqui é anacronismo, terminou o culto, eu fui lá com ele. O que é anacronismo? Explica para mim o que é anacronismo. O cara não sabia, ele usava para chamar a atenção do povo. Então é triste, mas a nossa situação é essa, tá? O talmidim, ele não poderia confiar em si mesmo. Ele não poderia fazer uma interpretação particular, ele tinha que tirar as dúvidas com o seu mestre. Esse conhecimento estava restrito a um mestre. E observem que a Bíblia diz que o sacerdote ou o líder, ele deve guardar o conhecimento na sua boca, e o povo, se quiser buscar instrução, deve buscar dele. Homens capazes para isso. Então, se a Torá tivesse sido inicialmente escrita, as pessoas iriam interpretá-las como desejassem, e isso causaria vários problemas para os judeus. Não podendo ser escrita, a Torá oral dependeria da autoridade dos sábios para preservá-la e ensiná-la sem dar margem para interpretações ambíguas ou para ambiguidades. Vocês agora entendem por que nós temos um monte de denominação? Porque cada um interpreta do seu jeito. Vai lá na esquina, abre uma igreja, abre um templo, e ele começa a ensinar, e as pessoas que vão lá não procuram saber de onde esse cara veio, quem é ele, o que ele faz, se ele tem formação teológica ou não. E é por isso que nós estamos com essa confusão toda aí. E mais, Mateus 24 diz, porventura, quando voltar, o Filho do Homem vai achar fé na terra? O que ele está falando? Ele está falando de fé genuína, verdadeira, gente que serve ao Deus verdadeiro. Porque, irmãos, templo tem os montes, igreja tem os montes aí. Então, faça uso da Midrash e da Mishnah, né? Se você puder. Eu faço uso da Midrash e da Mishnah, tanto nos meus sermões, quanto para escrever os artigos do Varonil. Cada artigo exige tempo de pesquisa, estudo, dedicação, às vezes tradução de texto, que é uma coisa que eu odeio fazer, mas tem que fazer, a fim de trazer o maior número de informação possível para o nosso crescimento espiritual. Não é tão simples. E agora eu já fiquei assim, alegre, porque eu na casa do presbítero, eu vejo que eu sou um dos primeiros que manda o artigo, né? Eu lá em casa ficava me cobrando, já mandou o artigo? Já mandei o artigo. E os outros ficam mandando em cima da hora, o meu não, o meu já vem pronto, tudo bonitinho. Por quê? Dedicação. Eu estou trabalhando com vidas do meu ensino, pessoas podem se perder ou não. Então não é brincadeira, não é tão simples assim. Eu não ouço qualquer pessoa. Dificilmente eu vou chegar num lugar que eu vou ouvir um cara que não vai me acrescentar em nada. Se ele não vai me acrescentar em nada, desculpa, tá? Eu estou perdendo tempo com ele. Então, os artigos sobre a vida de Abraão que eu estou escrevendo contêm vários ensinos e várias histórias que estão nas entrelinhas da Bíblia. Vou lhe dar um exemplo. Exemplo 1, analisando a genealogia de 1 Crônicas. Você abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 1, vai aparecer um monte de nome lá que você nunca ouviu falar. E essa genealogia vai até o capítulo 4, assim, explicando lá coisa que não tem nada a ver conosco. Mas os sábios, analisando essas genealogias de 1 Crônicas, afirmam que Abraão era filho de Terá. Sua mãe se chamava Antelai e ela era filha de Carmevot. Partindo desse ponto, presta atenção, os sábios pegam pai, mãe e o pai dela. Tá? Partindo desse ponto, os sábios afirmam que Abraão nasceu em 1948, desde a criação do mundo. Da criação do mundo, 1948 anos, nasce Abraão. Isso significa que Abraão viveu na mesma época da Torre de Babel. Isso significa que a escolha de Deus por Abraão foi por sua graça, porque tinha gente melhor do que ele naquela época. Abraão era um pagão, tá? Aí você me pergunta, quem era melhor do que o Abraão naquela época? O Jó. Dizem os sábios que Jó viveu na mesma época. E Jó era um homem temente o quê? A Deus. Vocês acham que não tinha gente melhor do que o Abraão? Quando o Abraão vai entregar o seu dízimo, a primeira menção de dízimo na Bíblia, né? Gênesis 14, ele entregou para quem? Melquisedeque? Era melhor do que ele. Irmãos, a graça de Deus
ela dispensa obras. Então, esses sábios dizem que Abraão viveu nessa mesma época. Não está explicado na nossa Bíblia. Um outro texto, Gênesis 11, 28, dá uma olhada aí. Gênesis 8, aqui ó, está escrito aqui ó. Ele diz assim: e morreu quem? Harã. Quem era Harã? Alguém sabe? Irmão de Abraão. Olha só, e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Morreu Harã, mas a Bíblia não diz como foi que ele morreu. Aí nós vamos para os sábios. Os sábios dizem que antes de Abraão, guarde essa expressão aqui, os talmudistas que estudam a Mishnah e a Torá, eles dizem que antes de Abraão ser chamado, Deus já havia se revelado para ele. Abraão já era um homem que cria no único Deus. E eles contam uma história engraçada, que o pai de Abraão, Terá, ele era um idólatra, ele tinha uma loja de ídolos. E um dia o Terá sai e deixa o Abraão tomando conta, que era Abraão na época, era tomando conta da loja. E o que ele fez? Ele pegou um porrete e quebrou todos os ídolos do pai, e ficou uma estátua grande, e ele botou o porrete na mão da estátua grande dele. E quando o pai chegou, o pai perguntou: meu filho, o que foi que aconteceu? Ele disse: foi esse bicho aí. Ele quebrou tudo. Aí o Terá disse: meu filho, o que você está me dizendo? Ele disse: papai, foi ele. Ele disse: meu filho, essa estátua não poderia fazer isso, uma estátua não faz nada. Aí o Abraão diz: então por que você ora para ela? Ali Abraão estava trabalhando a vida de quem? Do seu pai. Mas o seu pai, um idólatra pagão, segundo os sábios judeus, acabaram levando o Abraão e o Harã para o Nimrod. E o Nimrod faz uma avaliação deles lá. E para quem não sabe, tem um rabino que tem um vídeo titulado Monoteísta Jogado no Fogo. A gente pensa que os Sedraque, Mesaque e Abednego, né? Esse é fácil. O nome real deles qual era? Ananias. Isso, esse era o nome original. Os outros três eram falsos. Parabéns. Então, quando a gente pensa que eles foram os primeiros a ser jogados numa fornalha, não. O Nimrod chamou lá e disse: olha, Abraão, você crê verdadeiramente no único Deus? Ele disse: eu creio. Ele disse: você está disposto a dar sua vida pela sua fé? Ele disse: eu estou. Eu creio que Deus pode me livrar de qualquer prova. Ele disse: então eu vou jogar você numa fornalha de fogo. O Abraão disse: pode me jogar. Aí perguntou para o Harã: e você? O Harã olhou para ele assim e disse: olha, se o senhor jogar o Abraão lá e Deus livrar ele, eu estou com Deus. Se não livrar, eu estou contigo. Então o Nimrod pegou e mandou jogar os dois lá de uma vez. Abraão não morreu e Harã morreu. Aí pergunta-se: bem, mas por que o Harã morreu? Os sábios judeus dizem que a fé dele não era genuína, não era verdadeira, era uma fé duvidosa. Então, como morreu Harã? O Midrash explica dessa forma, tá? Exemplo 2, Gênesis 2:5. Olha só: e tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam o quê? Adquirido. E agora, o que diz? E as almas que lhe acresceram em Harã. Observa que Harã é o nome da cidade, que era o mesmo nome do irmão de Abraão. Saíram para irem até. Então, olha só, observe a expressão almas que lhe acresceram. O que significa essas almas? Abraão recebeu a revelação da existência de um único Deus antes do seu chamado. E Abraão falou de Deus para essas pessoas. Essas pessoas foram convertidas com ele e saíram com ele. Exemplo 3. Por que Abraão e Ló se separaram? Eu sei que vocês vão pegar o texto que está lá, vocês vão dizer assim: porque havia o quê? Teve uma briga entre os pastores, mas por quê? Aí uns vão dizer que era porque tinha pouco pasto naquela época, né? Tá certo.
Mas vamos mais a fundo. O texto diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Presta atenção. Por que não eram os pastores de ovelhas? Abraão tinha tantas posses, eles eram tão ricos, que tinha os pastores só das ovelhas, os pastores do gado. Havia gente que cuidava de diferentes obrigações. Então houve briga entre os pastores, e naquele local estavam dois povos. Dá uma olhada: os cananeus e os perizeus. Eles habitavam naquela terra, é o que diz a Bíblia. Olha só, se era por problema de pasto, como é que ainda tinha esses povos lá? Aí os sábios vêm e explicam. O Ló vai até o Abraão, e o Abraão diz para ele: olha, não é justo que haja contenda entre mim e ti. Então a briga era feia, porque os sábios dizem que os pastores de Ló estavam roubando o gado dos cananeus e dos perizeus. Porque, irmãos, se essa história não tivesse nenhum fundo de verdade, bastava ele dizer assim: ó, e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Ponto, acabou aí. Mas por que a Bíblia coloca que naquela mesma região habitavam os cananeus e os perizeus? Aí os sábios respondem, tá? Eu não sei se eu coloquei isso no jornal, não lembro. Eu já escrevi sobre essa matéria. Mas eles dizem que os pastores de Ló estavam roubando o gado desses povos, e os pastores de Abraão disseram: olha, isso não é correto, o nosso Senhor Abraão não vai aceitar isso, e vocês deveriam mudar a atitude de vocês. E aí vocês sabem que todas as vezes que alguém tenta viver certinho, repreende um que está vivendo de forma errada, o que está vivendo de forma errada se sente o quê? Ofendido. Então começou a haver contenda, e eles acabaram se separando. Eu vou pensar também aqui um pouquinho. Tem outras coisas, por exemplo, como Sara sendo sobrinha de Abraão, mas a gente vai muito longe, mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Hebreus capítulo 7 vai falar de que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. O dízimo aparece pela primeira vez em Gênesis 14. Como é que nós sabemos disso? Houve uma briga, uma guerra entre 5 reis e mais 9 reis. E aí os 4 reis derrotaram os 5 reis. Aí um fofoqueiro santo foi até Abraão e disse assim: Abraão, o teu sobrinho Ló foi levado cativo. Houve uma guerra lá e o Abraão disse: eu vou resgatar. Olha só, se Ló tivesse contraído uma dívida, Abraão ia lá e pagava a dívida, mas Ló foi escravizado pela espada, e Abraão disse: eu vou resgatar pela espada, eu vou resgatar pela guerra. E ele pega 318 homens, dos melhores que ele tinha, dessas famílias que saíram com ele, e eles vão lá e derrotam os 4 reis que haviam derrotado 5. Então Abraão liberta Ló e ele leva o despojo de 9 reinos. Se Abraão já era rico, vocês imaginem agora. Ele é trilionário, né? Ele está bem. Se você ler o texto com calma, o rei de Sodoma vai lá, chega com ele e diz assim: Abraão, é tudo teu, eu reconheço isso, é despojo de guerra, é tudo teu, mas me dá o povo, eu preciso do povo, eu não sou rei sem povo. E Abraão dá o povo. Abraão diz: eu não quero uma correia da tua sandália, leva tudo. E ainda diz assim: se você quiser levar bens também, leva. Ele disse: eu vou levar. E o Abraão diz assim: não, mas espera aí, eu vou separar o que tem de melhor, o melhor dos despojos, e eu vou consagrar para Deus. Então Abraão vai a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que o recebeu com as figuras da nossa redenção. O que Melquisedeque ofereceu a Abraão? Alguém lembra? Está lá? Como Melquisedeque recebeu Abraão? Com pão e vinho. Vocês sabem que pão simboliza o corpo de Cristo, sangue, né? Vinho, sangue de Cristo. Ou seja,
o Melquisedeque recebeu a Abraão com as figuras da nossa redenção, que representam o Senhor Jesus Cristo. Agora uma pergunta: por que Abraão foi recebido com pão e vinho, se não se tinha conhecimento de ceia naquela época? A ceia que nós celebramos com pão e vinho acontece em primeiro lugar aqui. Vocês já tinham atentado para isso? Então olha só, quando Jesus Cristo vem, ele vem para instituir uma nova ordem. Eu vejo as pessoas dizendo que dízimo é coisa do Antigo Testamento, que dízimo é lá da lei. Mas aqui o dízimo aparece antes da lei. E quando Abraão vai até Melquisedeque, Melquisedeque é uma figura de Cristo, ele está representando ali a Jesus Cristo. Hebreus 7,3 diz que Melquisedeque, como figura de Cristo, ele é superior a Abraão. Agora, por que o texto fala da superioridade de sacerdócio? Por que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Abraão? Abraão está ali como um sacerdote. A resposta é simples: Abraão estava representando o sacerdócio levítico. Você já parou para pensar nisso? Que Abraão estava representando o sacerdócio levítico, que é inferior a Melquisedeque. Quando você lê Hebreus capítulo 7, versículos 9 e 10, diz que quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos levitas, descendentes, recebem a 10ª parte, também pagou o dízimo. Então olha só, quando Abraão chega lá e que ele entrega o dízimo dele diante de Melquisedeque, ele está representando o sacerdócio levítico. O seu neto, Levi, é bisneto de Abraão, não havia nem nascido ainda. Por que a Bíblia faz menção dele? Levi não tinha nascido, ainda estava no corpo de Abraão. E aqui vai ensinar uma doutrina para nós, chamada predestinação, soberania de Deus, condução de Deus em todos os pontos da história humana. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, Deus estava conduzindo tudo isso. Então, o sacerdócio levítico da lei de Moisés pagou o dízimo a Melquisedeque. Quando Abraão, que era bisavô, agora acertei, ele era o bisavô de Levi, ele entrega o dízimo figuradamente. Todo o sacerdócio levítico estava se curvando diante de um sacerdócio maior. Melquisedeque lhes apresenta pão e vinho, e eles simbolicamente dizem: os dízimos que sob a lei recebemos passam a ser o quê? Seus. Presta atenção, Abraão e os levitas dizem assim: os dízimos que nós recebemos a partir de agora é de Cristo. Então, enquanto houver sacerdócio, vai haver dízimo. E a maioria de nós não consegue perceber isso. Melquisedeque então apresenta pão e vinho. Ele simbolicamente diz: os dízimos que sob a lei recebemos passam a ser seu, dentro de uma aliança maior, sacerdócio superior. Melquisedeque, ele tipifica Cristo. A teologia denomina esse encontro de transição ou transferências dos dízimos da velha para a nova aliança. Aconteceu ali uma transferência. A velha aliança está sendo deixada de lado, inicia-se a nova aliança. Abraão se curva diante daquele que tipifica o Senhor Jesus Cristo, delegando a ele o direito de recolher os dízimos dentro de uma aliança superior. Hebreus capítulo 7, versículos 7 e 8. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro, é aquele de quem se declara que vive o quê? Eternamente. Se os mortais recebiam, quanto mais o eterno. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a doutrina da eleição e da predestinação. E aí, isso aqui tem a ver também com a nossa salvação. Eu escrevi no artigo, eu vou te dar depois a palavra. Deixa eu concluir aqui. Quando eu escrevi isso no artigo, está lá, olha só. Quando Abraão, ele vai fazer um pacto com Deus ligado à salvação, o texto de Gênesis 15, 12 e 13 diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza
que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por... Deus estava falando de quem? Do cativeiro egípcio. Então olha só, Abraão vai fazer um pacto com Deus, pacto de salvação, ele vai restituir a aliança ali. E aí eles tinham o hábito de pegar animais, eles partiam os animais pelo meio, e os dois que tinham que fazer o pacto tinham que passar juntos pelo meio. Mas observem que ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão. Então Abraão não passou. Quem passou foi Deus sozinho. Qual é a lição? Não existe participação humana na salvação. É Deus quem tem todo o poder, é Ele quem tem toda a honra, é Ele quem tem toda a glória na nossa salvação. Vocês lembram de João 1,12? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, para tirar o 10, o 13. O 13, todo mundo sabe o 12, o 13 é o principal. Os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, nasceram da vontade de Deus. Tiago 1,18, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É Deus. Então Abraão pensava que ia realizar um pacto com Deus e ele ia passar junto com Deus. Deus dá um sono nele, Deus passa sozinho. E aí quando ele acorda atônito, ele vai questionar Deus, e Deus diz para ele: Abraão, quem está no controle sou eu que determino todas as coisas. Eu prometi para fazer de você uma grande nação, e eu vou fazer. Mas sabe de uma coisa? Existe um decreto que os teus descendentes vão ficar 400 anos presos no Egito. E aqui eu faço uma pergunta para vocês: o que Abraão poderia fazer para mudar isso? Absolutamente nada. Verso 12. Então, não há participação humana na salvação. No verso 13, Deus revela a Abraão o que estava decretado ao seu respeito. Havia um decreto de Deus sobre a vida de Abraão. Um detalhe importante: os jovens estão estudando na classe lá a vida de Jó, né? Jó 23, versículos 13 e 14. Jó diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Quer dizer, se Deus resolveu alguma coisa, quem é que pode mudar? Ninguém. O que ele deseja, isso fará. Olha o que Jó diz: pois ele cumprirá o que está ordenado, o que está decretado, o que está predeterminado ao meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Um outro ponto para você pensar: um dia aquela jovem estava grávida, lembra? Uma mulher grávida, e tinha 2 filhos lutando dentro dela, lembra? Como era o nome dela? Rebeca, Rificar, né? Então os filhos lutavam no ventre. Ela se desespera, ela não entende o que está acontecendo, ela vai até Deus. Presta atenção, mulher, vão a Deus. Tem mulher que vai atrás da vizinha, vai, né, atrás das colegas, vai com Deus. Então eu disse assim: se é assim, se eu não posso entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou vivendo? Aí Deus disse para ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho será servo do mais moço. Isso é Gênesis 25, 22 e 23. E esse texto é explicado em detalhes por Paulo em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 11. Quando ele diz: e não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, já lhe fora dito que o mais velho será servo do mais moço. Determinação divina. Irmãos, Abraão é a prova cabal das doutrinas da eleição e da predestinação divina. Há 5 tipos de eleição muito claros nas Escrituras, que nós não podemos deixar passar. Primeiro, a eleição dos anjos. Vocês sabem que um dia Satanás, né, caiu lá com a terça parte dos anjos do céu. E preste atenção numa coisa: anjos não são homens. Anjos não poderiam ser influenciados como nós somos.
Nem Adão. Às vezes tem gente que trata o pecado de Adão lá no paraíso, como se Adão fosse igual a nós, se ele já tivesse pecado. Não, ele não tinha pecado, ele não poderia ser influenciado, ele não tinha conhecimento de bem ou mal antes de comer o fruto. E às vezes nós tratamos ele como se ele já fosse um cara caído. Não, ele é um ser especial, puro, santo. Então, fazer uma pergunta para vocês: quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele amarrou o menino não, jovem, né? Adulto, e quando ele pegou a sua arma, que ele foi matar Isaac, o que aconteceu? Alguém lembra? Deus não permitiu. Pergunta, por que Deus não permitiu? A mesma coisa quando a Eva deu o fruto para Adão, que ele foi comer e Deus não interferiu. Peraí, Adão, faz esse negócio não, cara. Você vai jogar a humanidade na desgraça. Não faz. Deus poderia ter interferido? Poderia ou não? E por que ele não interferiu? Aí você pega a 1 Pedro 1, 19 e 20, que vai explicar para você que o sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Por quê? Que tem um propósito, tem um decreto, tem um plano, tem um projeto que homem nenhum pode mudar. Então, os anjos, aí você pega 1 Timóteo 5, 21, Paulo diz assim: conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos. Alguém já prestou atenção nesse texto? Se você ler na sua Bíblia, está aí anjos eleitos. Por que esses anjos não caíram? Porque eles foram eleitos. Esse é o primeiro tipo de eleição. Segundo tipo de eleição, a eleição de Israel para ser uma nação teocrática no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 6 a 8, diz que de todos os povos que há sobre a terra, Deus escolheu Israel. E ele ainda diz mais: não escolheu o Senhor a vocês por vocês serem numerosos ou grandiosos, que vocês eram o menor povo, mas porque Deus os amou. Terceiro tipo, a eleição do Messias. Lucas 9,35 vai dizer que Jesus, ele é o eleito de Deus. Como é o eleito de Deus? Vocês já ouviram falar todas as vezes que vocês lerem a palavra conselho do Senhor na Bíblia, sabe o que é isso? O que é conselho em português? É uma orientação, né? Uma exortaçãozinha. Você está dando um conselho. Conselho não. O conselho das Escrituras no Antigo Testamento fala da reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E daí sai a determinação: quem criaria todas as coisas, quem morreria na cruz e quem habitaria o ser humano. E aí Deus diz que Jesus Cristo é o meu escolhido. Quando vocês veem o batismo de Jesus, a palavra lá diz assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, no original, a quem eu escolhi. A ele, escutem, ouçam a ele. Vou passar aqui. Quarto tipo de eleição, a eleição para salvação. Nós vamos já dar uma olhadinha aqui, tá? E o quinto tipo é a eleição ministerial. Quem escolheu Abraão? Quem escolheu Davi? Quem escolheu, aliás, o Davi é engraçado, né? Interessante a escolha dele, porque vai na casa de Jessé, né? Traz os teus filhos aí, traz tudo, e aí Samuel olha para ele assim: só tem esses aí, não tem nenhum ainda. Não, tem um que está lá, mas ele não é muito sério, não. Ele não é muito, ele é filho com a outra. Aí Deus diz: é esse que eu vou escolher. Quem escolheu Moisés? Quem escolheu Paulo? Atos 1, 15. Deus me escolheu antes de eu nascer. Tá? Então, observem Efésios 1, 3 a 11. Muitas pessoas leem Efésios, mas não pensam nisso. Dá uma olhada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de quê? Bênçãos espirituais. Não é material, não é dinheiro, é bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos, o quê? Escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Para que você foi escolhido? Para ser santo, irrepreensível perante quem? Ele quem? Perante Deus. Perante o mundo nós somos falhos. Perante o mundo nós somos pecadores. Perante o mundo nós temos nossos desejos, nossos erros. Mas perante Deus nós somos santos e irrepreensíveis. E em amor nos o quê?
predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Beneplácito da sua vontade. Mais uma vez é uma referência ao Santo Conselho lá, da Trindade Santa. Para que Deus escolheu? Para que Deus escolheu? Para o louvor da sua glória. Irmão, não é para que a gente bata no peito. Ninguém vai poder bater no peito e chegar lá no céu e dizer assim: olha, eu estou aqui porque eu sou inteligente, porque eu criei numa mensagem, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Não, ele está lá porque ele foi escolhido. Se não fosse, ele jamais teria ido. Sabem por quê? O homem nasce morto em delitos e pecados. E o que é um morto em delitos e pecados? Um dia Davi escreveu um salmo que ele diz assim: que o Senhor nos tirou de um poço, um tremedal de lama. Presta atenção, eu estou lá. Alguém já viu a vaca atolada na lama? Ela sai sozinha? Não tem como sair. Essa era a nossa situação. Nós estávamos na lama. Aí o texto diz que foi Deus quem nos tirou da lama. Ele tirou por nossa vontade ou porque Ele quis? Porque Ele quis. Porque nós nem vontade tínhamos. Foi um ato poderoso dele. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. O problema é que a gente não se enquadra no meio dos outros. Vocês lembram de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, eu e você, andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Aí você diz: eu, filho do diabo? Não era não, mas era, estava lá, na lama. 2 Timóteo 2, 24 a 26, estava lá, preso, amarrado pelo diabo, e Deus foi lá e arrancou, libertou. Voltando para o salmista, tirou da lama, colocou os pés sobre a rocha, que é Cristo. Então foi Deus que me tirou da lama e me colocou em Cristo. Além de me colocar em Cristo, eu ainda estava meio... O que Ele fez? Firmou os passos. E eu não sabia cultuar a Deus. Ele colocou na minha boca o quê? Um cântico novo. Então toda honra e toda glória seja dada a quem? A Deus. Foi para o louvor da glória dele. Foi para Ele, a Ele então seja toda a glória, amém. Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, redenção não é só pagamento, tá? A gente pensa em redenção no sentido de pagamento, mas se você lembrar de Boaz e Ruth, você vai ver que houve uma aquisição. Agora nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou. E além disso nós temos a remissão dos nossos pecados, quer dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque esses pecados foram retirados, foram cobertos pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tá? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz o quê? Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade dele que está sendo feita. Tudo isso, irmão, vem acompanhado de um desejo de aventura. Quando Deus escolhe Abraão, Deus dá esse projeto para Abraão, Deus planta nele a vontade de ser um aventureiro, de largar a sua terra, sua parentela, querer descobrir algo que ele nunca tinha visto. Essa deve ser uma experiência que todos nós devemos entrar. Nós não sabemos o que vai ser os nossos dias amanhã. Tem gente que pensa que vai ser crente, ele vai se tornar rico e próspero. Paulo foi pior a vida dele, piorou. Então, desejo de aventura. Segunda coisa, coragem para romper com laços de família. Tem uma cena, irmão, que eu nunca esqueci da minha vida. Nós estávamos na nossa casa tão tranquilinhos, bacaninha, vivendo bem, todos dois trabalhando, né, tranquilo e tal. E um dia o pastor Antônio Limeira Neto chegou em casa e disse: a partir de hoje você vai morar na casa pastoral, sem perguntar se eu queria ou não. Agora, sabe o que era a casa pastoral? Um quarto pequenininho de 4x4, por ali assim, com um banheiro distante, para eu morar com ela e 2 filhos.
E aí é o seguinte, eu não sabia o que era isso. E quando ela olhou para mim assim e disse, nós vamos? Eu falei, vamos. Ela, caiu no choro. Jamais eu poderia imaginar naquele dia que eu estaria aqui falando para vocês hoje. Eu era alguém que não tinha o menor conhecimento de tudo do Senhor. Então, espírito de aventura, coragem para romper com laços de família, com religião e com a cultura. E uma terceira coisa, quando Deus nos chama, Ele coloca fé no nosso coração, para que creiamos nas bênçãos que Ele tem, essas bênçãos que vêm de Deus. Eu espero que eu tenha dito aqui mais do que palavras para vocês. Eu espero ter trazido alguma coisa da parte de Deus para vocês. Espero que você guarde essas palavras. Eu espero ter trazido um pouco de conhecimento teológico, doutrinário, um pouco de história também das Escrituras para você. E que Deus nos abençoe, traga cada dia um crescimento a mais para nós. Eu quero fazer um pedido para você. Leia e assine o Valor. Nós vamos, eu acho que eu vou continuar, não sei se a partir daqui eu vou ser demitido, está aqui o diretor do jornal, mas se eu continuar escrevendo,